Oi, gente. Nosso trabalho de bioquímica é sobre obesidade e subnutrição proteica. O nosso grupo é composto pela Ignis, Brenda, Flávia, Lara, Letícia, Maria Elizabeth e Vitória Carolina. Vamos começar falando sobre obesidade. É uma doença ou apenas um desleixo da pessoa, uma falta de cuidado com a saúde? Pois bem, gente, não é nem uma coisa nem outra, entendeu? Como pode ver no slide, é uma doença crônica associada ao excesso de gordura corporal, com a etiologia complexa e multifatorial resultante da interação do estilo de vida, genes, fatores emocionais. A obesidade é um problema de saúde de maior importância que a gente está enfrentando atualmente, pois tem casos que pode levar o indivíduo a óbito. A etiologia é um termo que a gente usa para estudos das causas das doenças, tá? Antes de tudo, uma pessoa é só considerada obesa quando seu índice de massa corporal, o IMC, é maior ou igual a 30. A faixa peso normal varia entre 18 e 24, parece. Por que não é um desleixo? Porque, em primeiro lugar, tem fatores genéticos. Exemplo, se tem uma família que você olha que todo mundo tem problema de obesidade, avós, tios, mãe, pai, então é muito difícil aquela pessoa não ter esse problema também. Então tem fatores genéticos muito claros aí definidos, entendeu? E o segundo fator, porque é um fator social, tipo, é importante ver onde a gente vai, nos oferece comida. Agora a oferta é tão grande que a gente não tem tipo um freio. A gente apenas come e não paramos de comer. Então a gente consegue tipo comer 3, 4 pratos se a gente quiser na hora do almoço, sem necessidade. Essa oferta excessiva é um dos grandes problemas, porque faz parte do nosso convívio social. Você combina de almoçar ou jantar ou lanchar com seus amigos. Eu, particularmente, se eu for sair com meus amigos, é pra comer. Se a gente vai pra uma festa, tem sempre, na comemoração, comida. Vários tipos de comida. Em aniversário, em casamento, enfim. Onde a gente vai, tem uma grande variedade de comida. Tudo nos leva a comer ainda mais. Mas se a gente voltar pra trás, tipo, na história da caverna, vamos colocar dos tempos das cavernas. A pessoa não podia simplesmente acordar, ficar sentado e esperando que o almoço chegasse, entendeu? Bora aqui, eu tô sentada e tô fazendo as coisas do trabalho. Eu tenho essa possibilidade de trabalhar sentada. A professora também tem essa possibilidade de trabalhar sentada. E no final do mês a gente receber o nosso salário. Antes não tinha. Então há vários tipos de fatores, o genético, o social, os comunitários, associado à vida sedentária da pessoa. Nós não podemos dizer, em hipótese nenhuma, que é um desleixo, falta de cuidado com a saúde, porque são fatores muito complexos e mal conhecidos, que nós não podemos jogar na pessoa a culpa do problema que ele ou ela tem. Essa coisa de atirar na pessoa a responsabilidade, lógico, todos nós temos alguma responsabilidade, mas a responsabilidade total desse assunto tão complexo não é um preconceito, tipo, não ser preconceituoso com as pessoas que sofrem com a balança, porque, exemplo, elas têm tendência a ganhar peso, porém tem pessoas que não, que a gente chama de mago de ruim, né? Come igual louco e não engorda. Você pode ser um caso desses que não engorda, mas também pode ser aquele que sofre com a balança. A pessoa fica brigando com a balança a vida toda e não é culpa dela. E com o decorrer do nosso trabalho, você vai entender mais isso. A síndrome metabólica envolvida na obesidade. O termo síndrome metabólica descreve um conjunto de fatores de risco que se manifestam no indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. A síndrome metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, que é o hormônio responsável pelo metabolismo da glicose, e também ser conhecida como síndrome de resistência à insulina, isto é, a insulina age menos nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e elevando o seu nível no sangue. Alguns fatores que contribuem para o seu aparecimento são os genéticos, o excesso de peso, como a obesidade, e a ausência de atividades físicas.
É a Lara e eu vou falar sobre as complicações clínicas da obesidade. A diabetes é o aumento da ingestão calórica que faz com que a insulina produzida pelo nosso corpo seja insuficiente para todo o açúcar que é ingerido na alimentação, acumulando-se no sangue. Colesterol. Além da gordura visível na barriga, coxas ou quadril, a obesidade também causa o acúmulo de gordura no interior dos vasos sanguíneos em forma de colesterol, que aumenta os riscos de AVC ou infarto, por exemplo. A hipertensão. O excesso de gordura acumulado dentro e fora dos vasos sanguíneos dificulta a passagem do sangue pelo corpo, forçando o coração a trabalhar com mais força, o que não só aumenta a pressão arterial, como pode levar ao surgimento de insuficiência cardíaca a longo prazo. Problemas respiratórios. O peso excessivo da gordura sobre o pulmão dificulta a entrada e saída de ar, que normalmente leva a uma síndrome potencialmente fatal, que é a apneia do sono. Impotência e infertilidade. Os distúrbios hormonais causados pelo excesso de gordura podem não só aumentar a quantidade de pelos no rosto da mulher, como levar ao desenvolvimento de ovário policístico, que dificulta a concepção. Já no homem, a obesidade compromete a circulação do sangue por todo o corpo, interferindo na ereção. Além de tudo isso, o excesso de peso e a má alimentação estão relacionadas ao aumento de riscos de câncer no colo retal e câncer de próstata no homem, e na mulher, a obesidade pode causar câncer de mama, endométrio, ovários e das vias biliares. Meu nome é Agnes e eu vou falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser feito através do histórico familiar do paciente, evolução do peso observado por ele, hábitos alimentares, fatores sociais, ambientais e psicológicos. Já se sabe então que a obesidade ela tem então uma predisposição genética, o que pode estar ocasionando nesse sobrepeso que pode desenvolver futuramente diversos problemas de saúde. Então é necessário estar fazendo o diagnóstico correto. É feito o diagnóstico através do perímetro abdominal, determinação da tensão arterial, dos níveis sanguíneos de lipídios e de glicose, e também é feito o cálculo de IMC, que é peso, altura, e faz o cálculo de índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal, ele pode ser feito na internet mesmo, você lá coloca lá seu peso, sua altura, e ele dá se você qual o seu grau de obesidade. Nessa figura aqui, a gente consegue ver qual é o índice de massa corporal ideal para você estar dentro dos parâmetros para não ser uma pessoa, no caso, obesa. É possível perceber, então, por essa figura, que uma pessoa com o IMC adequado para a altura dela, ela apresenta 18,6 a 24,9 IMC. Uma pessoa já entrando no sobrepeso, uma pessoa pré-obesa, ela apresenta o IMC de 25 a 29,9, e uma pessoa com obesidade extrema, o que é necessário já está entrando. Na verdade, os cuidados, eles têm que serem tomados já uma pessoa pré-obesa, para que ela não venha ter nenhuma doença, para que ela não venha sofrer nenhum dano severo por conta dessa condição corporal. Uma pessoa no grau de obesidade 3 apresenta um índice de massa corporal maior do que 40. Meu nome é Flávia e eu vou falar sobre o tratamento. O melhor tratamento que ele pode ser usado para diminuir a obesidade, ele é feito com dieta para emagrecer e com a prática frequente de exercícios físicos. Mas quando isso não é possível de ser feito, existem outras opções como o uso de remédios que vai ajudar a reduzir o apetite e a compulsão alimentar. O primeiro passo, tanto para prevenir ou tratar a obesidade, deve ser sempre você manter o seu controle do seu consumo de calorias, que vai ser feito de acordo com você calculando a sua alimentação habitual com a quantidade de peso que você deseja perder. De preferência, deve ser sempre uma dieta rica em frutas, legumes, verduras, fibras e bastante água. Os tratamentos para obesidade que devem ser orientados por um endocrinologista ou nutrólogo incluem o uso de medicamentos para obesidade, como sibutramina e Femproporex,
que são remédios que vão ajudar a aumentar a saciedade e diminuir a fome, que vai acabar reduzindo o consumo de calorias ao longo do dia. E também tem o Olistart, que é um remédio bastante famoso, que ele vai inibir algumas enzimas do estômago e do intestino, o que vai acabar bloqueando, digamos assim, a absorção de parte da gordura dos alimentos. Outra opção também é a cirurgia bariátrica, que ela é indicada em casos de obesidade mórbida com IMC superior a 40. Também temos dicas para a pessoa não desistir do tratamento, porque é um tratamento bastante difícil, que vai ser sempre estabelecer objetivos semanais que sejam possíveis dessa pessoa concluir, atingir. E também escolher um exercício físico que você goste, para que fique mais fácil. E registrar o resultado sempre anotando em um papel ou em fotografias semanais. Subnutrição proteica. Subnutrição é o consumo insuficiente de nutrientes, e a subnutrição proteica, que também pode ser chamada de desnutrição proteico-calórica ou desnutrição proteico-energética, é uma forma de desnutrição causada pelo consumo insuficiente de calorias ou de proteínas. Subnutrição é classificada em primária, quando a causa for ingestão inadequada de nutrientes, secundária, quando houver interferência na utilização de nutrientes por meio de distúrbios ou fármacos, e mista, quando é a junção da primária e a secundária. Também existem 3 tipos de subnutrição proteica. Primeiro é o marasmo, que acontece quando a criança possui peso abaixo de 60% do esperado para sua idade e altura. Isso faz com que ela perca tecido muscular, gordura e às vezes até papilas gustativas. O cabelo fica escasso, quebradiço e pode perder a coloração. Segundo tipo é o Kwashiorkor. É menos aparente porque a criança costuma ter o peso bem perto do normal. Esse tipo é causado pela falta de proteína em particular. Nesse caso, a criança vai apresentar algumas lesões na pele, cabelo descolorido e edemas. Além disso, o fígado costuma ser gorduroso e aumentado. E o terceiro é o Kwashiorkor marasmático, quando a criança tem todos os sintomas do marasmo, porém apresenta edemas. As causas da subnutrição estão ligadas a fatores sociais, como a falta de recursos e educação. Além de alimentação insuficiente ou inadequada, a desnutrição pode ser secundária a outras condições como doença renal crônica, AIDS, malária, anorexia, alcoolismo, má absorção intestinal, entre outros. O diagnóstico da subnutrição proteica pode se basear na anamnese quando a ingestão alimentar for evidentemente inadequada. O exame físico pode incluir aferição de peso e altura, inspeção da distribuição da gordura corporal e medidas da massa corporal magra. E serão necessários exames laboratoriais se a história dietética não indicar claramente ingestão calórica inadequada. O tratamento é uma dieta com nutrientes adequados para a recuperação. Caso não haja esse tratamento, a gravidade da situação pode piorar até que seja tarde demais para reverter. E a morte não é nem um pouco incomum nesses casos, principalmente de bebês. E o que tem a ver a subnutrição com a obesidade? As duas são doenças nutricionais que podem ou não ser relacionadas a problemas alimentares. Normalmente as pessoas sempre ligam a desnutrição a uma pessoa magra, mas pode ser que um obeso tenha carência de nutrientes. Nesse caso ele vai ser um obeso com desnutrição do ponto de vista de micronutrientes e oferta de proteínas. E esse aqui é nosso mapa mental, simplificando tudo que a gente falou na apresentação. Então vamos começar pela obesidade. Vias metabólicas envolvidas são glicogênese, gliconeogênese, glicogenólise, glicose, lipólise, lipogênese, ciclo de Krebs e a beta-oxidação. E as complicações clínicas são doenças vasculares, doenças pulmonares, diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, apneia do sono, problemas ortopédicos e alguns tipos de câncer. E a obesidade, no caso, é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízo à saúde. O diagnóstico é feito pelo índice de massa corpórea, que é o IMC, perímetro abdominal e histórico familiar. Já o tratamento seria a educação ou a reeducação alimentar, medicamentos, cirurgia e acompanhamento com psiquiatra ou psicólogo.
Subnutrição proteica é classificada em primária, secundária ou mista. Os tipos são marasmo, quástico ou quástico marasmático. E a subnutrição proteica é o consumo insuficiente de calorias ou proteínas. As causas são fatores sociais, alimentação insuficiente, alimentação inadequada, secundária a outras doenças. O diagnóstico é feito pela anamnese, exercício físico, que é a aferição de peso e altura, medida da massa corporal magra e exames laboratoriais. O tratamento é a dieta com nutrientes adequados.